começar então. Agora veja o senhor o seguinte. Eu pergunto aos senhores, qual é o custo de um estudante da USP e um custo de um estudante do Mackenzie? Mackenzie custa muito menos que na USP. Sabemos disso. Quer dizer, na USP custa mais ou menos $6.000 cada estudante. Na USP custa $2.400, se é que os dados que me deram não são falsos. Mas sei que custa menos. Que estão então os estudantes do Mackenzie, olhando no seu imediatismo, na sua vantagem imediata para não pagar ao Mackenzie aquelas taxas que o Mackenzie está exigindo, a federalização do Mackenzie. E a PNI também lutando por uma lei de federalização de todo o ensino superior no Brasil. Então, todo o ensino superior é custar $6.000 para cada aluno. E de onde vão sair esses dólares, senhores? Mas vão sair do povo, é muito da miséria do povo e é da miséria de todos nós. Todos nós vamos pagar, pensando que nós vamos pagar isso? Nós vamos pagar, e vamos pagar dobrado. Porque não vamos pagar somente essa diferença de $4.000, nós temos que pagar também aqueles que vão arrecadar, que vão trabalhar, vão arranjar emprego para poder fazer essa arrecadação e vão ter que furtar, porque também eles têm que ganhar a vida deles, né? Estão ali para isso, têm que tirar suas vantagens. Nós vamos pagar tudo isso, então não vai custar 6, vai custar 8. Nós vamos então elevar o custo do aluno no Brasil para $8.000 num país que produz 210 a 240 no máximo per capita, um aluno de curso superior custa uns $6.000, mais de $6.000. Agora, se nós dizemos, então temos que desenvolver a nossa cultura, nós temos que procurar as soluções dentro das nossas possibilidades econômicas. Temos que procurar soluções, e não estas, porque estas que nós estamos fazendo é para um país super rico, porque a universidade mais cara do mundo, que mais gasta no mundo, é a de Colômbia, nos Estados Unidos. E ela gasta menos da metade por aluno que gasta a USP de São Paulo, que é a universidade que mais gasta no mundo e que dá as percentagens mais baixas do mundo. Basta se dizer que só no setor de filosofia apenas 4% se formam, que é a porcentagem que não existe em parte nenhuma do mundo. E no total das nossas escolas, apenas 18% se formam. 82% abandonam o curso no meio do caminho. Isto prova o quê? O mau funcionamento das nossas escolas superiores. Então a juventude está lutando precisamente para aumentar este mau funcionamento. Porque a intervenção do Estado no ensino, quanto maior for, o ensino só tende a decair. Porque antigamente, quando havia concorrência no ensino, o ensino, cada colégio procurava superar os outros, possuir a melhor equipe de professores, então a cultura era superior. Mas como é que o filho do pobre pode estudar? Mas isto há outras soluções. As soluções das bolsas. E as bolsas podem partir da criação dos próprios estudantes que podem pagar mais, podem dar, um centro acadêmico podia dar 2, 3, 4, 5 bolsas para estudantes. Os centros acadêmicos podiam movimentar a arrecadação para dar bolsa para estudantes pobres. Então os que podem pagar, que paguem. Os que não podem pagar, que sejam auxiliados através de bolsas. Esta é a solução para um país pobre, porque se o Estado vai intervir, nós vamos criar um desequilíbrio. Então, cada vez mais, o Estado vai poder dar menos escola. Do mesmo modo que quando o Estado assumiu o papel, quer dizer, o Estado brasileiro tomou conta do serviço de assistência social, a assistência social caiu nos seus níveis. Porque há 30, 40 anos atrás existia mais leitos em hospitais proporcionadamente à população do que existe hoje. Havia melhor assistência médica nessa época do que hoje. Por quê? Porque o Estado foi assumindo cada vez mais a assistência médica. O Estado é um órgão absolutamente inepto. É a maior desgraça que surgiu para a humanidade. A prova de que um homem estúpido é que ainda tem um Estado. Não foi capaz de liquidar isso. Não foi capaz de organizar a sociedade sem a necessidade do Estado. É a maior prova da sua inépcia, da sua incompetência, da sua incapacidade. E este Estado é um ser inatacável.
E é a coisa mais engraçada do mundo. Ninguém ataca, ninguém quer acusá-lo, ninguém percebe o seu malefício, todos acham que ele é um ser absolutamente necessário, quando se sabe que ele, dentro sociologicamente, ele é um acidente. É algo que acontece, não é algo que faça parte da natureza humana, que seja da essência do homem. Não é. E se ele é, portanto, um acidente, ele pode ser dispensável. Ele pode ser substituído por fórmulas melhores e mais aptas de funcionar. Aqui eu termino, então, esta parte que eu tinha feito. Agora vamos, então, ao que o Tomás queria. Tomás, faz a pergunta. Eu queria que o senhor explicasse o papel de Cristo como mediador, o se era necessário a vida de Cristo, e o papel, uma vez aceito isso, o papel dele como mediador, o que significa propriamente a redenção do pecado original. Bom, Tomás, você tocou numa matéria das mais complexas, das mais difíceis, porque é uma matéria de caráter propriamente religioso e que pertence propriamente ao cristianismo, ao pensamento cristão, sobretudo católico também. E que nós não poderíamos tratar dele porque essa é uma matéria longa, demorada, mas nós apenas vamos situar como se encontra a questão. Em primeiro lugar, é uma disputa muito grande, travada dentro da Igreja Católica, dentro dos seus filósofos, se a vinda de Cristo era necessária ou não. Para que a vinda de Cristo fosse necessária, se nós necessitamos desse mediador, como foi Cristo, isto é, pela união hipostática do Filho, do homem, transformando o homem em Deus, e este homem, então, ser o nosso caminho de salvação, nós teríamos que discutir se não haveria outros caminhos. É verdade que a religião não parte da possibilidade de haver outros caminhos. A religião parte da sua fé e da sua afirmativa. Dentro da teologia religiosa, não se vai discutir essa possibilidade, se há ou não outros caminhos, ou se há até a possibilidade da encarnação de Cristo. Que esse aí é o problema da encarnação. Não se discute, porque dentro da teologia religiosa se parte que isto é uma verdade. Mas dentro da filosofia se parte do estudo desta possibilidade e da discussão em torno disso. Ora, se nós estudarmos quais são os meios que a divindade pode atuar em favor do homem, nós verificamos que a união mística, que é essa hipostática de Cristo, admite ainda outras duas, pela graça e por meios naturais. Quer dizer, Deus poderia intervir se quisesse auxiliar o homem a sair do seu estado e elevá-lo. Ele tinha meios, pela graça, pelo próprio homem, desenvolvendo no homem a sua sabedoria para que ele achasse a solução. É o pensamento, por exemplo, pitagórico. Que Deus, mediador, Cristo, está em nós. Cristo está em nós. Cristo é precisamente a sabedoria. É a encarnação, é a sabedoria e encarnação dentro de nós, esquecido. O mediador é precisamente a nossa sabedoria que vai nos erguendo na busca dos valores superiores e nos tira da nossa miséria e nos eleva. Esse é o sentido do Cristo para os pitagóricos. Note-se que São Tomás, por exemplo, num livro dele, pouco conhecido, que não é comentado, aliás, um trabalho que ele fez, um comentário que ele fez à Ave Maria, ele tem um período muito importante que ninguém fala, que ele diz que nós poderíamos ser salvos só por Maria Santíssima sem a vinda de Cristo. Isto causa um certo escândalo. Os tomistas, em regra geral, temem o pensamento de São Tomás, porque São Tomás diz, primeiro, não há necessidade nenhuma da encarnação. Apenas se admite a encarnação na união hipostática porque a mais alta participação de Deus com o homem, quer dizer, a nossa mais alta participação seria a presença de Deus dentro de nós, atuando dentro de nós. Então, se um homem pudesse chegar a este ponto de receber o entendimento divino, dentro dele atuar e ser a sua forma, seria a mais alta realização em relação a nós.
Quer dizer, isso não é impossível, porque quem pode o mais, pode o menos. O Ser Supremo poderia atuar deste modo. Portanto, o encarnar-se de Cristo não é uma impossibilidade filosófica. Mas não é também uma certeza filosófica de São Tomás. É apenas matéria de fé. Pertence apenas ao campo da religião. Porque dentro do campo da filosofia não se poderá provar, diz ele, apoditicamente, que esta seria a única forma do homem erguer-se e aproximar-se de Deus. Porque a sabedoria, como chamada revelação universal, daria ao homem suficiente caminho para chegar a Deus. Porque não se pode negar que outros que não foram cristãos foram homens de vida ilibada, exemplos de virtude e de elevação em todos os povos. E foram homens que realizaram a mais sã vida que se conhece. Certo? Temos que respeitar. Então, isto não é necessário. Mas por que então se deu? Mistério. A única razão que ele encontrou é uma razão dada por Santo Agostinho, que é esta, de que as formas naturais, a forma por meio da graça, por meio de uma graça santificante, etc., e a união hipostática, a mais elevada seria a união hipostática. Então, sendo Deus um ser infinitamente poderoso e grandioso, ele procurou a fórmula mais adequada à sua infinitude e à sua grandeza, que é a união hipostática. Mas esse argumento padece de apoditicidade. É um argumento mais literário, ele não é suficiente, compreende? E dentro da igreja, as divergências se dão, por exemplo, aqueles que julgam que a encarnação era necessária, eles têm que partir do princípio de que o pecado original do homem seria um pecado infinito. Porque então, sendo um pecado infinito, não poderia um homem, por seus próprios meios, redimir-se desse pecado. Necessitaria de um auxílio para essa redenção. Né? Então, só pela união hipostática da divindade com o homem. Né? Agora, mas as provas de que esse pecado é infinito, elas se cingem ao seguinte: o pecado deve ser considerado em relação a quem peca e a quem é danado pelo pecado, é perturbado, lesado, ofendido. Ora, sendo Deus um ser infinito, a lesão seria infinita. Então o pecado seria infinito. Nesse caso, seriam pecados infinitos todos os pecados que nós fizéssemos contra Deus, não é verdade? Certo? Mas outros raciocínios não. A infinitude do pecado não pode existir, porque o pecado é uma deficiência, uma falta, é uma queda. E a deficiência nunca pode ser infinita, porque a deficiência infinita é um modo absoluto. O deficiente só pode ser relativo. Portanto, o pecado só pode ser relativo. Sendo, portanto, o pecado relativo, limitado, o ser humano, como ser limitado, poderia, por si, redimir-se desse pecado. Agora, o que me faltou foi a consciência de onde nascia este pecado, o pecado original, que a igreja também não sabe explicar bem, só também na filosofia que se estuda melhor. E esse pecado original podia ser explicado de outro modo, e a redenção do homem não exigiria a presença de Deus, de Cristo. Então, daí é que surge o seguinte: bem, a presença real de Cristo como divindade, etc., que o cristianismo prega, muitos dizem, pode-se ser cristão sem admitir a divindade. Quer dizer, não é da essência do cristianismo a aceitação da divindade de Cristo. O que é da essência do cristianismo é aceitar a palavra de Cristo. Compreende? É lógico que a Igreja Católica, que tomou esta posição, não aceita esta outra. Então trazem-se tremendas polêmicas. A palavra é processo, a palavra de Cristo pela Sagrada Escritura? Pela Sagrada Escritura. Mas aí também, bom, mas aí a Sagrada Escritura é claro que Cristo declara-se filho de Deus, etc, etc, etc. Mas a questão é a seguinte, que nós sabemos que dentro das ordens iniciáticas, os homens eram classificados em 3 tipos, conforme a iniciação. O filho da mulher, que era que corresponde ao grau de aprendiz, o grau de primeiro grau de parasqueia dos pitagóricos, grau de preparação. O filho do homem, que o homem que tem as profissões, que domina as profissões, etc., é o companheiro, que é o que já tem no período de catarsis, que é o chamado companheiro na maçonaria. E o mestre de mestre é o Filho de Deus, quer dizer, aquele que já alcançou a divindade. Mas é que o ato de Cristo chamar-se Filho de Deus, poderia também querer dizer nesse sentido, eu sou mestre dos mestres.
Ele era de classificação MM. Ele era iniciado nessa classificação. Naturalmente que, lógico, o Mário tivesse aqui dava salto, os Beatles dão salto, não dá salto. Mas isso pode ser discutido assim. Agora eu digo, mano, mas não. Mas Cristo disse o seguinte: antes de Moisés, antes de Abraão ser, eu já era. O que prova que ele era coeterno com o Pai. Mas o que ele era coeterno com o Pai? Em que sentido Cristo é coeterno? Se Cristo representa a sabedoria, ele é coeterno com o Pai. Antes de Abraão era um homem. Cristo, então, quer dizer, eu sou a sabedoria, eu represento a sabedoria. Agora, as palavras de Cristo, nós temos que reconhecer que elas são muito semelhantes às palavras que estão nos livros bíblicos, nos livros da Bíblia anterior. Mas que não há, por exemplo, para mim, eu não discuto isso, eu considero que esta matéria de se Cristo é Deus, se Cristo é encarnado, pertence à religião especificamente. Agora, do ponto de vista ecumênico, do ponto de vista universalizante, eu quero a palavra de Cristo pura e simples, e acho que em torno dela os homens podem se unir. Porque então Cristo representa uma religião da humanidade. Agora, de outra parte, os que querem crer, que creiam. Compreende? Porque é uma possibilidade. Mas eles não vão me provar, não há meios filosóficos de provar a necessidade disso. Porque se provasse a necessidade disso, teriam que provar que Deus foi determinado a fazer esse ato, que também seria ofender a liberdade divina. De maneira que a matéria só pode permanecer no campo da aceitação meramente de fé. Quem tem fé, que creia, que aceita, que não está aceitando um absurdo. Filosoficamente não é absurdo, mas também filosoficamente não é uma verdade. É uma mera verdade religiosa. Compreende? Então, pode-se aceitar Cristo como a encarnação, como São João expõe. Porque São João expõe Cristo é a encarnação de quê? Da sabedoria. Um homem encarnou-se a sabedoria divina. Alcançou aqueles pontos altos capazes de indicar o homem. Não que Cristo tivesse a ciência, por exemplo, Cristo podia não ter a ciência, mas porque tinha a sabedoria. Então, o que foi? Um homem que recebeu uma graça, pode se interpretar como um homem que recebeu a graça de nele tornar-se também nele carne, mas isso é simbólico, tornar-se carne, não dizendo essa minha concepção comigo se torna carne, torna-se como os meus ossos, nós nos fundimos tanto numa ideia que ela se torna como se fosse nós mesmos. Então podia se interpretar desse modo. Né? Isso é uma questão a ser discutida, isso é uma matéria de teologia religiosa. Dentro da filosofia, o máximo que se pode chegar é isso. Não há impossibilidade da encarnação de Cristo. Contudo, o tema da encarnação é um tema para mim de máxima importância, porque há nesse tema ele provoca a abordagem de uma matéria filosófica importantíssima, que é o problema da assunção, da suscepção e da assunção. Então, consequentemente, o estudo tem que se desenvolver no campo da assunção e da suscepção. Quer dizer, dos seres suscetíveis de serem assumidos por um princípio ativo, por um poder ativo que lhes é, de certo modo, extrínseco, que passa a ser a sua forma. Então, isso é um tema importante porque hoje é um tema que se apresenta ante a física, ante a ciência, que não pode resolver o problema das tensões. E como o meu livro das tensões, onde eu trato desses temas, dentro do terreno puramente filosófico, as tensões, certas tensões, não podem ser compreendidas sem haver uma assunção. Porque, por exemplo, digamos que eu preparo aqui um esquema de elétrico qualquer, né? Como é que se chama um esquema elétrico? Não se chama esquema de rádio. Não, um diagrama é o que descreve. Um esquema elétrico, vamos dizer. Agora, se nesse esquema elétrico ele está lâmpada, certa resistência, tem isso, tem aquilo, ele está estático. Agora, entrando a força elétrica, pelos polos onde ela deve entrar, deixa funcionar tudo aquilo. Né? Então, aquela força elétrica, ela vai assumir a suscepção daquele esquema. Quer dizer, ela vai funcionar mais dentro daquele esquema, com as possibilidades daquele esquema. Tá certo? Quer dizer, aquele esquema está preparado, aquele circuito, vamos dizer assim, está preparado de modo a poder pôr-se em ação desde o momento que penetre a corrente elétrica necessária. Contrário, está estacionário.
está fazendo, não está produzindo nada, tá certo? Pois bem, então há esse problema de que haja certas disposições da matéria, certas disposições que atingindo um determinado número, uma determinada combinação, ela é assumida por uma forma. Agora, esta forma, ou ela é intrínseca, é algo que sai, que se forma intrinsecamente na coisa, tem a sua origem intrínseca, ou se há formas extrínsecas que estão como que à espera de encontrar o susceptível de recebê-las. E quando encontram, assumem. Na física, esse problema se apresentou, sobretudo do rádio, da televisão, se apresentou, verificando que havia, por exemplo, certas ordens, certas vibrações que não se materializam, quer dizer, não se materializam propriamente, não realizam efeitos materiais, por exemplo, ao nosso alcance, porque não encontram uma matéria preparada para ela. Talvez amanhã façamos aparelhos que poderão pegar as irradiações de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e até de reverter a história. Quer dizer, tudo isso está esperando o suscetível para que aquilo assuma. Então, alguns físicos realmente entram no terreno da imaginação, imaginam uma espécie assim de gênios que estão soltos pela natureza, aguardando que se prepare a matéria para se tornar susceptível de ser assumida por eles. Então, esse problema da assunção passou a ser um problema sério. E eu não publiquei até hoje a teoria geral das tensões, porque eu não pude resolver plenamente esse problema a meu gosto. Eu resolvi todos os outros problemas da tensão, mas não pude resolver este. Enquanto eu não resolver esse, que eu estou quase achando a solução, eu tenho a impressão de começar a escrever, ele sai assim, espontaneamente. Só um dia que eu pegar o livro, começar a corrigir para publicar definitivamente, vai vir a solução deste tema final, porque as soluções dos problemas me surgem muitas vezes na hora que eu estou fazendo. O da assunção, mas especificamente, qual que falta aí para o senhor? É como explicar estes poderes que estão soltos, transmateriais ou imateriais, que vão receber a matéria. Porque você sabe que a matéria tem que se dispor de maneira a recebê-las. Então, como se dá isso? Como se processa isso? É só questão... Porque, sabe, a visão moderna, mesmo na psicologia, me falou, e nas concepções modernas da física, os físicos já atingiram, já ultrapassaram a concepção da matéria, da imatéria, agora estão na transmatéria, no que ultrapassa a matéria, já estamos em outros campos. A teoria, por exemplo, da matéria é teoria câmpica, né? A matéria é compreendida apenas dentro de um campo, um determinado campo de vibrações, se apresenta para nós extensa ou intensa, etc. E a matéria vai desaparecer como uma espécie que ela não... É uma substância incompleta. Como ela era para Aristóteles, ela vai sendo para a física cada vez mais uma substância incompleta e que ela apenas nada mais é do que a potência é o ato enquanto apto a receber novas formas. Então a matéria vai ser isso. Vamos cair num atualismo no futuro mais amplo, né? Mas o ato, enquanto apto a receber determinações formais, ele passa a ser matéria daquela determinação formal. Então a ideia de matéria vai se desaparecer, já está praticamente fora da física. A matéria sensível, a matéria dos materialistas, século XIX, a matéria já não tem mais nada a ver com a física. A física moderna não estuda mais essa matéria. E agora as últimas descobertas, esses últimos anos, uma publicação de uma obra feita na Alemanha sobre esse assunto muito interessante. Eu estava estudando e fala sobre isso, e eles estão... E fala sobre as pesquisas em torno da transmatéria e o que eles chegaram a descobertas extraordinárias, sobretudo no campo também, no campo da biologia. A biologia tem coisas fabulosas. O Jorge Gurdjieff, na sociologia, ele diz assim que existem fatos sociais que são descontínuos, quer dizer, eles acontecem de uma forma imprevista, né? Uhum. E que, por isso, toda a sociologia tradicional tem falhado na explicação dos acontecimentos sociológicos, tentando uma sucessão histórica perfeitamente definida, né? Então, ele quer dizer, mais ou menos assim, que existem fluidos sociais que, num determinado instante, fazem com que aquela forma social ocorra.
Quer dizer, nasce. Quer dizer, dada uma certa disposição dos elementos componentes dentro do grupo social, então o grupo toma uma unidade, o grupo forma uma tensão. Forma uma tensão. Mas é isso que eu estou estudando. Essa tensão tem Mas sociologia é fácil de resolver o problema. a tensão tem Porque ela pessoa não dá. Sim, mas na sociologia é fácil, porque ela pode ser dada pelo termo comum. Que o termo comum, aquele grupo se subitamente encontra um termo comum, então ele forma uma unidade, põe-se a persistir, a ter mais consistência, a ter perduração, etc. Mas quando se trata na física, nós necessitamos de um poder ativo. Aí não é o poder, aí é o poder ativo de uma ideia que faz parte digamos, do contexto psicológico dos seres humanos que se reuniram naquela condição. Quer dizer, a explicação pode caber à psicologia. Quer dizer, aí a assunção dentro do campo da psicologia é mais fácil de explicar. Mas no campo da física é difícil, porque nós temos que admitir que é um poder ativo, uma espécie de alma perdida que encontra aquele corpo, então aí o corpo começa a ter uma ação, uma atividade que não lhe era própria, como se fosse um poder que se juntasse. Porque nos exames físicos feitos pelo Einstein no fim da vida, Einstein chegou a isso. Ele, junto com aqueles pesquisadores lá nos Estados Unidos, ele chegou a essa conclusão. Eu tenho os trabalhos dele que até não foram divulgados, popularizados, porque ele chegou a essa conclusão. Temos que resolver esse problema, que era o problema da atenção. A alquimia buscava isso. A alquimia precisamente buscava isso. Porque mesmo na formação, na química se dá esse fenômeno. Na química nós não podemos compreender como seres díspares, que têm propriedades completamente estranhas, subitamente eles formam uma combinação numérica e se apresentam com propriedades e com aspectos acidentais completamente distintos. Nós vemos, por exemplo, tanto o hidrogênio como o oxigênio isoladamente são combustíveis e a água. Hidrogênio com oxigênio? O hidrogênio com o oxigênio isoladamente são combustíveis, são inflamáveis, não são combustíveis, são inflamáveis. Combustível e a água, pelo contrário. Quer dizer, a água vai apresentar uma série de propriedades que não tem o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio não conseguem manter, permanecem gases dificilmente. Bom, dentro do nosso ambiente circunstancial, né, eles não podem permanecer líquidos. Eles têm uma série de aspectos, série de propriedades que a água é distinta, né? Embora tenha muitas propriedades, por exemplo, o oxigênio, que a água também tem. Por exemplo, a capacidade de limpar, de higienizar, acho que é o próprio do oxigênio, mas modificado, né? Quer dizer que a água é especificamente outra coisa que o hidrogênio e o oxigênio. E como explicar isto, esta tensão que a água faz, que a água mantém, que a água conserva, que a água conserva nas suas gotículas a sua tensão, a sua forma molecular, porque a água é molecular, ela não é atômica, né? Ela é um elemento molecular. Então ela mantém as suas moléculas com perfeita conservação, esse princípio de conservação, que agora vem aquele termo importante que nós tratamos, o senhor tratou. Que vai significar que em toda a natureza existe a presença de duas leis. Uma lei de conservação do ser e uma lei de ampliação, de expansão e de apossar-se, de dominar o exterior, que é aquela agressividade de que o senhor falou. Você não falou aí? Falamos há pouco sobre isso, que do Russell, né? Que olhou que o lado, ao mesmo tempo que há um amor no homem, há ao mesmo tempo uma luta e um ódio. Daí entendo que lhes dizer que as duas leis supremas que regem o nosso universo eram o amor e o ódio, que não se pode compreender como o amor em sentido psicológico, né? Nem o ódio como sentido psicológico, mas quer dizer, uma lei de atração, de conjunção, de coordenação, de unificação, e uma lei de oposição. Agora, ainda mais, ao lado desta tendência a conservar-se, o ser tende a ser agressivo para com o meio ambiente, sempre que em determinadas circunstâncias que põe em risco a sua própria defesa. E essa agressividade vai crescer naturalmente no ser à proporção que ele cresce na sua heterogeneidade de funções. Então, no ser vivo é muito maior. E quando chega no animal, então, é completa, é a maior agressividade que nós conhecemos. Agora, isso é que colocou o problema da paz e da guerra. Porque eu já citei aqui, Proudhon, que em certa ocasião escreveu um livro em defesa da paz. Ele chamava A Paz. Ele procurou
todas as razões para pôr ao lado da paz. Mas dialético como ele era, para tirar essa